Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros no Evangelho, nas noites da nossa casa, estão sempre organizados e balizados pelos ensinamentos da Boa Nova. Nossos pensamentos encontram nos ensinos de Jesus marcos importantes para transformarmos-nos. E nesta transformação reside o principal objetivo da nossa existência. Passamos às vezes 80 anos na Terra sem saber o que viemos fazer. Frequentamos religiões de todos os tipos, imaginando que fazer parte dos seus rituais, ou obedecer aos seus cânones, seja o mais importante. Mas, tanto quanto Jesus não veio fazer isso, como também a doutrina espírita nos alerta com clareza a respeito de qual é o objetivo do Divino Mestre na Terra e o nosso, por via de consequência. O maior objetivo que nós temos é conseguir a nossa transformação moral. E é por isso que se organizam caminhos religiosos de diversos tipos, sob diversas bandeiras, aconselhando diversas condutas, cada um deles tentando chegar a um objetivo próprio, e em alguns casos sincero, de lograr que o ser humano se converta. Mas boa parte está tentando fazer essa conversão à sua religião, coisa que a doutrina espírita, nem o próprio Cristo quiseram fazer. Não veio Jesus converter ninguém a um cristianismo que não existia quando ele estava no mundo, que foi uma invenção dos homens depois que ele foi embora, e que depois ainda foi usado para dominar a outras culturas, impondo-se aos pagãos ou aos que não eram do mesmo padrão de pensamento pela força da espada, mais do que pelo bom exemplo. A doutrina espírita vem dizer ao ser humano que se ele não transformar-se interiormente, ele procurará passar de religião em religião e será infeliz no fim. Não importa onde ele estiver, ele terá passado por uma vida inteira sem conseguir realizar aquilo que era o objetivo primordial da sua vida na Terra: transformar-se moralmente. Não se vai perguntar a ele: o senhor foi rico ou o senhor foi pobre? Perguntar-se-á: o que você fez com o dinheiro? Ou como você suportou a pobreza? Resultados da transformação moral. Não se vai perguntar: o senhor foi bonito ou o senhor foi feio? Vai se perguntar: o que você fez com a beleza? Usou-a como arma? Destruiu lares? Conquistou pessoas e as abandonou depois? E o que você fez com a sua feiura? Aprendeu a se embelezar por dentro? Ou ficou revoltado com ela? Ou ficou frustrado, complexado e se deixou abater? Ou gastou o dinheiro que você não tinha para se embelezar ou para embelezar aquilo que ia desaparecer? Não se vai perguntar em que escola você estudou, se você tirou o diploma ou se você não sabia ler e escrever. Mas vai ser perguntado o que você fez com o conhecimento que você acumulou. Quantos você ajudou? Quantas criaturas melhoraram de vida depois que você cresceu? Ah, mas se você não teve recursos intelectuais, não tem importância. O que você fez com os outros bens que você tinha? Porque pode ser que você não soubesse fazer discursos ou escrever poesias, mas você sabia falar, você sabia olhar, você sabia atuar, você tinha inteligência suficiente para trabalhar de alguma forma. O que você fez com isto? Ah, eu sou burro, não faço nada. Não. Deus é suficientemente rico para criar coisas que tenham valor. Porque seria um contrassenso que o Criador, generoso como é, capacitado como é, criasse alguma coisa para nada fazer.
para não desenvolver, para não ter condições de ser algo e cooperar de alguma forma com o meio onde ele esteja vivendo. Observamos as pobres minhocas, que parecem ser inúteis na estrutura da vida. E, no entanto, elas têm algo para fazer. Cavocam, cavocam, cavocam e convertem terra em humus, em adubo. Máquinas de adubar o solo, que não dependem de lâminas pesadas, nem de químicas industriais. Fazem isto por caminhos naturais, sem comprometer a qualidade do solo. Ao contrário, ajudando o solo a se manter fértil. E ainda assim, aceitando morrer na boca de alguma galinha, de algum passarinho, servindo de alimento para os pequeninos que estão crescendo no ninho, ou tomando banho no anzol de algum pescador de fim de semana, que vai querer salvar a sua reputação de bom pescador, usando a minhoquinha para atrair algum peixão. E depois, não conseguindo nada, passando no frigorífico e comprando e levando para casa, dizendo que foi ele que pescou. Todas as coisas criadas por Deus estão nesta ordem, com a diferença de que estas coisas, em níveis inferiores da natureza, não possuem o objetivo conscientemente reconhecido. Vivem pelo instinto, realizam as coisas pelas necessidades para as quais são projetadas. A minhoca não faz um plano: bom, eu vou ajudar o Criador hoje a escavar as raízes deste carvalho, porque essas raízes precisam de umidade. Então eu vou entrar nas coordenadas de latitude e longitude específicas para começar a cavar o meu túnel e chegar no principal peão da raiz, porque assim eu vou ventilar. Não, a minhoca diz: tenho fome, tenho fome, tenho fome, tenho fome, tem terra, tem terra, tem terra, vou comer, vou comer, vou comer, e sai comendo a terra, e sai comendo a raizinha, até que ela, por força da sua natureza, realize aquilo para o qual ela foi projetada. A mesma coisa com os insetos, com as abelhas que polinizam, as abelhas que vão buscar aquilo que elas usam para manter o seu enxame bem agasalhado, bem protegido, bem ali envolvido pela cera, pelas estruturas que mantêm a vida e a proteção. Elas não sabem que produzem o pólen, ou melhor, o produto do pólen, que fazem o mel, que fazem a geleia real, que fazem o própolis. Elas não sabem que isso tudo tem uma função terapêutica, que foi a nossa inteligência que aprendeu. Mas elas fazem tudo isto. Não sabem que o mel que elas produzem é antisséptico, que era usado para tratar de ferimentos desde o Antigo Egito, e que em algumas técnicas até hoje se aplica sobre feridas para ajudar a cicatrização. Elas não fazem o mel por esse motivo, fazem porque o mel é alimento para elas também, mas produzem em tal excesso que o homem pode usá-lo sem prejudicar a vida da colmeia. Nós estamos na terra, entretanto, por um motivo diferente do das abelhas, do das minhocas, dos animais inferiores. Nós sabemos porque estamos aqui. Estamos aqui para sair daqui melhores do que éramos. E o grande problema neste conceito é nós estabelecermos o que significa essa melhoria. Jesus, sabendo dessa dificuldade, veio ao mundo, depois de ter mandado muita gente para ajudar. Falamos de Sócrates, falamos de Platão, temos outros sábios que antes do Cristo estiveram na terra e depois de Jesus continuam a vir, para mostrar a todos nós que isto é o objetivo da nossa vida material. Ah, mas eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso vestir, eu preciso criar meus filhos. Ótimo, isso é verdade, mas tudo isso é apenas aquele meio onde a minhoca vive, o meio onde a abelha trabalha. A abelha tem que voar, tem que construir sua casa, tem que alimentar as pequenas larvas que sucederão depois na colmeia, tem que voar até onde está a fonte do pólen, a fonte do néctar, tem que extrair aquilo, trazer. Tudo isso o inseto tem que fazer. Ele não sabe, entretanto, que está fazendo o mel.
Ele sabe que está fazendo uma comidinha que ele gosta, que vai ser gostoso para todo mundo e é potente para criar novas gerações. A diferença é que nós estamos, graças aos ensinamentos de Jesus, fazendo as mesmas coisas que os insetos, que os animais, vivendo em todas estas áreas da vida, mas sabendo que nós estamos produzindo mel. Que o mel tem processos terapêuticos e são úteis na nossa própria transformação, sabendo que nós estamos no mundo não mais para comer, para dormir, para viver segundo os conceitos da terra. Estamos para realizar algo mais nobre. E isto Jesus nos ensina neste capítulo que estamos abordando e que tem ainda muita coisa a nos ensinar, o capítulo 17. Sede perfeitos. Já falamos em algumas semanas sobre diversos temas. Os bons espíritas, o homem de bem, sede perfeitos, características da perfeição. E agora vamos falar de uma das coisas mais interessantes do Evangelho. Nós já ouvimos falar que Jesus ensinava por parábolas, não é? Vocês já ouviram falar, Jesus falava por parábolas e ele mesmo explicou que ao fazer isto, contando histórias, as pessoas escutavam, mas cada um ouvia o que a sua capacidade de entendimento permitia. Para uns era apenas uma historieta sem sentido, uma coisa até ridícula, uma coisa impossível. Para outros não podia ser assim. Jesus não ia falar uma coisa para chegar a lugar nenhum, tinha que ter algum ensinamento. No entanto, tentavam tirar o ensinamento da letra. Outros já um pouco melhores, mais preparados, mais amadurecidos na alma, conseguiam entrever a sabedoria por debaixo do ensinamento. Por isso que boa parte das parábolas Jesus conta, mas não explica. Jesus não fala. Olha, eu estou dizendo isso por causa disto e disto. Mas esta aqui, do capítulo 17, é uma das poucas parábolas que o Evangelho, a boa notícia, nos explica. Jesus conta a história e explica o que cada um daqueles momentos quer dizer. E é por isso que nós estaremos agora tratando dessa pequena história e buscando aprofundar um pouco aquilo que Jesus está colocando nessas palavras. É uma parábola muito conhecida, muito usada e até bastante explorada quando desejamos dar alguns exemplos de trabalho. Sede perfeitos. Então Jesus traz esta parábola que foi batizada por alguém como a parábola do semeador. Eu já sei, do homem que saiu com um monte de semente, saiu jogando a semente, aí jogou a semente do lugar, uma parte caiu, outra parte cresceu, outra parte morreu, e aí? É isso? Não, não é isso. Parece com isto. Quando nós queremos apenas fazer de conta que estamos vivos, nós costumamos dizer, não, eu já sei isto, isso eu já vi, eu já li, eu já entendi. Mas será que não, nessa sua sumidade, nesse seu conteúdo intelectual brilhantíssimo, não existe um pontozinho escuro, uma virgulinha que será que possa ser melhorada? Quem sabe, não é? A gente às vezes tem uns laivos de humildade que até nos concedem esta postura de entendermos que ainda não sabemos tudo. Estamos quase perto, mas que quem sabe, se alguém for bastante assim inspirado, a gente até aprende alguma coisa. Então, nós vamos ler o texto e comentá-lo lentamente, para que desfrutemos mais do que devoremos o que Jesus disse. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu no barco, aonde se sentou, todo o povo ficando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Primeiro detalhe que é importante nós lembrarmos. Eu sei que vocês já sabem, mas vale a pena a gente relembrar. Jesus escolheu boa parte dos seus seguidores entre pescadores. Gente humilde, gente simples.
pescadores. Por que será? Por que Jesus não escolheu intelectuais? Não escolheu homens letrados? Existiam no seu tempo homens assim. Jesus escolhe pescadores, homens que sabiam como sobreviver. Homens que sabiam de onde tirar o que comer. Homens que não dependeriam de emprego, de salário, de horário. Homens que poderiam bastar-se a si próprios e ao mesmo tempo bastar a outros, com o fruto do seu trabalho simplório de jogar a rede e retirar o alimento. E como Jesus estava vinculado a estes que tinham uma fonte de subsistência, Jesus estava sempre próximo desses lugarejos. Além do fato que Lúcio nos revela, no romance O Amor Jamais Te Esquece, que Jesus também, tendo homens que sabiam manejar barcos e fazendo as suas pregações nos povoados da região, cujos meios de locomoção eram extremamente deficientes, incipientes, quase inexistentes, o Senhor atendia uma comunidade e então muita gente se achegava, porque o Senhor ensinava, o Jesus curava, Jesus orientava. E quando o negócio começava a ficar muito concorrido, provavelmente dizia: Simão, vamos entrar no barco e dar uma volta. Aí então montava todo mundo, o povo remava, pegava o vento favorável e atravessava o mar da Galileia e ia para outro lugar. E ninguém conseguia ir atrás do Senhor, porque não tinha nem cavalo, nem camelo, nem carro, nem Fórmula 1 que andasse tão depressa e atravessasse o mar da Galileia. Chegava ele do outro lado, com o povo do lado de lá, verde, sem aqueles tumultos, sem a multidão desejando: me cura aqui, vou trazer minha avó, meu avô, o cabrito, o passarinho, para você, aquela coisa de multidões alienadas. O Senhor tinha então este hábito, tanto para preservar no alimento os que o seguiam, quanto para mover-se com independência de um lado para outro. Naquela região de Cafarnaum, de Tiberíades, na área do lago de Genezaré. Sentou-se no barco, porque de verdade o barco era um fator protetor, enquanto que todo mundo ficou na margem. Já imaginaram se de repente aparecesse aqui, e esse foi um dos grandes problemas que teve, qualquer um dos grandes símbolos religiosos do mundo, como foi Francisco Cândido Xavier, que todo mundo queria encostar nele, tocar nele. Como é que ele vai conseguir se deslocar se aquela avalanche de pessoas vai em cima? Se não cercarem o Papa não consegue andar. Para ele andar tem que entrar no Papa Móvel, cercá-lo de vidros à prova de bala e alguém acelerar o carro. E todo o povão tem que ficar longe, porque todo mundo quer tocar nele. Então Jesus se vale destes requisitos que são próprios de quem está ensinando, e ao mesmo tempo, independente das pressões daqueles que querem sempre mais, depois de terem já recebido, sem terem assimilado. Jesus então começa a falar por parábolas e ensina ao pessoal que está escutando coisas importantes, falando desta maneira: aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeavam, a parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E por causa disso, logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, logo em seguida a queimou. E como ele não tinha raízes, o broto secou. A outra parte caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Parece que aí Jesus disse: eu joguei isso, agora cada um que se vire, cada um que entenda, cada um que tire o fruto que achar melhor.
Mas o Evangelho diz que ele não fez isso assim e deixou aleatoriamente a inteligência de cada pessoa. Não. Se São Mateus para por aqui, nós vemos São Mateus logo a seguir explicando: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aquilo que ele falou é a parábola. Agora vem: escutai, pois, vós outros, a parábola. O que ela diz? Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Este é aquele que recebe a semente ao longo do caminho. Vindo os pássaros do céu, a comeram. Quem são estes que recebem a semente ao longo do caminho? Aqueles que escutam a palavra, aqueles que dizem: nossa, que legal! Mas este que legal é só naqueles 5 minutos em que ele está observando, escutando. Aquilo é bom enquanto ele está esperando outra coisa. Por exemplo, tivemos hoje atendimento com a palestra e o passe magnético, o tratamento espiritual. E para que aconteça o tratamento é necessário a palestra. Porque o tratamento não é na sala de passe, o tratamento começa na palestra, começa na prece, ou melhor, começa antes, quando a pessoa chega e se senta e permanece em silêncio. Mas havia uma pessoa que trouxe outra, que estava lá fora querendo só tomar o passe. Não queria ouvir a palestra. Mas eu vim aqui para tomar o passe, eu não quero ficar ouvindo essas coisas. Ou seja, para ela era perda de tempo. Porque para ela o que era importante era aquilo que numa sala de passe alguém pudesse impor a mão sobre a sua cabeça e de fora para dentro acontecer um milagre. Escutam as coisas do bem, mas não se importam com elas. Não gostam de ouvir: olha, você precisa melhorar a sua conduta. Você não pode agir desse jeito, porque isso vai te fazer mal. Você tem que transformar o seu interior para não ficar tão nervoso, porque o seu nervoso está produzindo malefícios para o seu corpo. Eles não querem isto. Querem aquilo fácil, mastigado, para que eles só engulam e ainda se reclamam porque não está bem temperado. Estas pessoas são aquelas às quais Jesus se refere como sendo os indiferentes do mundo. Se Jesus viesse encontrar-se com essa pessoa não quereria saber de nenhum compromisso. Quereria que ele desencravasse a unha e fosse embora. Porque este é o momento mais próximo que esse tipo de pessoa deseja com o Senhor. Escutam a mensagem, enquanto a mensagem lhe seja interessante, só naquele momento, e depois, até logo. Outra pessoa veio aqui, e não é a primeira vez, isso já aconteceu inúmeras vezes, queixando-se de problemas de saúde. Sim, mas quanto tempo faz que a senhora esteve aqui ou o senhor esteve aqui? Ah, eu já vim aqui há 6, 7 anos atrás. Ah, então. Agora voltou porque está com problema de saúde? Veja, se agora melhorando ou se agora se tratando, não vai esperar mais 7 anos, 8 anos, para voltar a procurar. Não a nossa casa, porque nós não estamos procurando adeptos, mas procurar o caminho, um caminho que faça essa pessoa ser melhor, faça essa pessoa crescer, faça ela dar sentido à sua vida, transformar-se moralmente. Esse é o indivíduo, fala o Evangelho, que ouve a palavra do reino que não é a pregação religiosa, é a convocação ao ideal, a convocação a fazer algo de útil, a transformar-se moralmente. Jesus nunca pregou: vocês têm que ser católicos, não se esqueçam de ir no centro espírita, olha, os evangélicos estão fazendo milagres, vão lá. Não, o Senhor sempre disse que cada um deveria amar o próximo, comparecer diante do Senhor com o coração puro.
Ah, você vai oferecer uma oferenda no altar? Isso, é muito bom, mas antes, veja se você tem alguma coisa contra o seu irmão ou se o seu irmão tem alguma coisa contra você. E se você perceber que há, deixa a oferenda no chão, vai, reconcilia-te com ele. Não tem nada a ver com religião. Jesus não disse assim, olha, vai lá e faz uma oferenda dobrada, em nome daquele que não gosta de você, quem sabe ele melhora. Não! Jesus não disse, você vai e se prostra diante do altar e pede ao Senhor que abençoe o seu inimigo. Não! Ele diz, você quer rezar a Deus de coração limpo? Então deixa a sua oferenda, antes de fazê-la, vá reconciliar-te com ele pessoalmente. Aí sim, depois que você fizer isso, pode continuar rezando, pode continuar entrando nos templos, pode continuar comungando, pode continuar recebendo passe magnético, pode continuar fazendo o que você quiser dentro do templo, porque aí então o seu coração está limpo. Porque a sua ligação com Deus não deve ser reduzida a uma cerimônia, a uma fantasia. Ela precisa estar revestida daquilo que Jesus fala, da toga nupcial, a pureza interior, a sinceridade de propósito. Então, ouvir a palavra do reino e não lhe dar valor, faz essa pessoa ser comparada a este, que o espírito maligno, e aqui esse espírito maligno não é o Satanás, corresponde a todas estas coisas inúteis que nós damos valor. Tudo aquilo que não é importante e que nós achamos importante porque achamos que a nossa vida é conquistar estas outras coisas. A relação com Deus é apenas um momento quando as coisas vão mal. Mas depois que as coisas se arrumam, aí, que isso, a minha vida é para eu me divertir, eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou aqui. De novo, se aparta do caminho. Mas tem mais. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Ele escuta a palavra, nossa, que bonito, que coisa boa, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, quando sobrevêm as perseguições por causa da palavra, logo a toma como causa de escândalo e de queda. É bonito, é bonito. Ah, eu vou começar a ir. Que bom. Ah, agora eu vou toda semana. Que bom. E depois dos 4, 5, 6 primeiros meses, os negócios começam a dar para trás, como as pessoas falam. Alguém fica doente na sua casa. O marido perde o emprego. Batem no seu carro. E às vezes acontece tudo isso junto de uma vez só. Porque miséria pouca é bobagem, como diz, não é? Já que vai miserar mesmo, já faz tudo de uma vez. E aí então o que acontece? A pessoa fala assim, poxa, mas eu estou indo lá. Este lá está subentendendo. Na casa de Deus. Eu estou indo rezar para Ele. Eu estou indo ajudar o Senhor. Ah, eu até vendo pizza. Puxa vida, como é que esse negócio me acontece? É como aquela história que às vezes eu conto, da pessoa que vai à instituição religiosa, de qualquer religião, para o carro num lugar um pouco afastado, e aí antes de sair do carro faz uma prece. Senhor, olha, eu estou indo lá na sua casa, mas por favor, não deixe nenhum ladrão vir roubar o meu carro. Roube qualquer um aqui, mas o meu não. Ou seja, ele vai na casa de Deus, mas Deus tem que bancar o flanelinha limpando o carro dele. Opa, esse aqui está protegido. Ninguém chega perto, que esse é do meu cupincha. E se porventura acontecer de roubarem o carro dele, aí ele muda de igreja. Aí ele fica com raiva de Deus. Aí ele fica contrariado. Porque a gente é muito bonzinho e é tudo muito bonito enquanto a gente está encantado ou enquanto nada de ruim aconteceu
com aquela pessoa que se achava boa. Só que isto é exatamente o cerne da fé. O cerne da fé é você continuar fiel, que é o significado da expressão fides, de onde vem a palavra fé. Você continuar fiel quando tudo é adverso, quando tudo não vai bem. Porque quando tudo vai bem é muito fácil, você até traz gente. Você até fala assim, olha, eu comecei a ir no lugar que depois que eu comecei a frequentar, nossa, minha vida mudou para melhor 500%. E se você não falar nada, o teu vizinho vai ver que você mudou muito e vai querer saber onde é que você está indo. Primeiro ele vai achar que você está vendendo droga, é claro. Não é? Porque nós somos muito fraternos. Porque geralmente é o que nós pensamos do nosso vizinho que de repente prospera. Ou recebeu uma herança, ou ganhou na loteria, ou está fazendo aquelas coisas. E o vizinho pensa a mesma coisa a seu respeito. Então se você estiver indo muito bem, ou ele vai achar que você recebeu uma herança, vai tentar saber se tem algum tio que morreu, ou ele vai querer saber se você acertou na loteria, ou vai querer saber se você vende droga. E aí vai ficar surpreso de você falar, não, é que eu comecei numa religião aí, nossa, depois que eu comecei nessa religião, nossa, paguei todas as minhas contas, comprei um carro novo, olha, já estou até mudando de mulher. Não, mudando de mulher não, eu vou pagar uma cirurgia plástica para ela melhorar, tirar as pelancas. Ai, a pessoa você nem precisa convidar a pessoa para ir na igreja com você. Ela já se convida, me leva lá. Por quê? Ah, porque de verdade a gente quer conversar com Deus desde que isso lucre. Desde que isso dê, vantagem. Boa parte das religiões na Terra está caracterizada por este comportamento de troca. E nós fomos educados, inclusive, por nossos ancestrais com base nisso. Muitas pessoas que vão a casas espíritas, às vezes escutam dos seus parentes essa advertência. Escuta aqui, a sua vida só está indo para trás. Você ainda não percebeu que o que você está fazendo é errado? Olha só, você está ficando cada vez mais pobre. Tem alguma coisa errada com isso. Vamos fazer de conta que você fosse Francisco de Assis. Nasceu em berço rico e acabou feito um mendigo. A mesma pessoa que admira Francisco de Assis vai dizer que com você o negócio está dando errado. E você está empobrecendo pelos mesmos motivos que Francisco de Assis empobreceu. Você está dando todas as suas coisas. Ah, é uma alucinação. Se você começar a dar, ou se algum parente seu começar a dar as coisas para os pobres, você interna ele. Você fala, esse está fanático, onde já se viu uma coisa dessa? Que religião mais maluca é esta? Que em vez de prosperar, faz a pessoa ir para o buraco. Quem será que está errado? Já imaginaram? A gente de vez em quando lembra dessa historinha, Francisco de Assis nascendo na sua casa? Ai, que lindo! Até o dia que ele começar a dar suas coisas. Ai, mamãe, tinha tanta gente pobre na rua. Ai, eles vieram aqui, falei, pode vir, que minha mãe tem um bom coração. Ela fez a compra ontem, tá lotada a despensa de arroz, de feijão, de macarrão. Vamos lá, vamos dividir, vai dar para todo mundo. E você chega em casa, tá zerado. Parece o supermercado que foi saqueado. Não tem mais nada, só aqueles grãozinhos que caíram, os farelos de arroz, de feijão no chão. Aí você vai falar o que pro seu Francisquinho? Ai, vai se ajoelhar na frente dele, santo filhinho, que bom que você matou a fome de todo mundo. Vai catar o Francisquinho pela orelha. Vem cá, Francisquinho, eu tenho que te explicar umas coisas. Vou te explicar como você deve ser bom. Começando a dar as coisas que estão vencidas. É assim que a gente começa a fazer a caridade. É assim que Jesus ensinou. Vê lá a data de validade. Vai vencer daqui meia hora? Já dá. Porque daqui meia hora, se o cara comer, tiver com fome, come agora. Aí meia hora vai estragar dentro da barriga. Agora, se já tiver vencido, já dá logo o que está vencido. Por quê? Porque já está vencido, a gente converte o que não presta em caridade. É assim que começa. Imagina que coisa mais grotesca. Todos nós querendo ir na religião de domingo e tentar converter Francisco de Assis, que nasceu na nossa casa, num mesquinho representante do evangelho deste modo. Então essas pessoas, como fala aqui o ensinamento do Cristo, são essas pessoas que se encantam
com as mensagens do Evangelho, mas até que comece a acontecer alguma coisa de errado na vida dela. E se não aconteceu com você ainda, você não sabe se você está enquadrado aqui. Você que está aqui hoje, se prepare. Porque a hora que acontecer alguma coisa de ruim e piorar, por mais que você reze, é aí que você vai demonstrar se você é ou não desse tipo. Enquanto não aconteceu, não dá. Você pode até achar, não, eu nunca vou fazer isto. Onde já se viu? Que coisa horrorosa. Senhor, eu nunca vou te negar. Onde já se viu isto? É, Pedrão, antes do galo cantar, você vai me negar? Não uma vez, não, 3 vezes. Nunca, Senhor, eu te negarei. Ah, não levou meia hora. Porque só quando a gente passa pelo problema é que a gente sabe até que ponto está disposto a pagar o preço. Então aqueles que escutam a palavra, se encantam com ela, duram, se forem deste padrão, duram o tempo até que as suas ilusões acabem. Às vezes a gente vai pegando um olho clínico, depois de alguns anos na instituição espírita. Aí você olha para a pessoa chega aqui, na primeira semana se encanta. Mas que maravilha! É um pedaço do céu. Eu vou trazer a minha família. É isso, a gente sai flutuando. Fala, esse daí, vamos ver se levar a primeira pedrada, se ele sobrevive. Da vida, do calor, dos embates. Passa uma semana, passa 2, passa 3. Nossa, eu nunca encontrei o meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Se nós fizéssemos um outro centro espírita só de gente que encontrou o seu lugar e que foi embora depois, dava para povoar o quarteirão. Só desse tipo aqui. Que é muito cristão, muito fiel, enquanto vai tudo bem. Começou a contrariar, começou a nublar o horizonte. Não sei se vai ser sempre assim. Jesus já alerta sobre esse tipo de pessoa. Escuta a palavra, mas essa semente caiu no meio das pedras, e que enquanto ele está crescendo, está muito feliz, mas como não tem muita terra, não tem muita sustância, como dizem os antigos, né? A raiz não aprofunda. Então ficam na superfície do recebe o passe, escuta a palestra e nunca muda. Recebe o passe, escuta a palestra e nunca muda. Recebe o passe, escuta a palestra e nunca muda. E por que o nunca muda? Lá fora a pessoa se enrosca. Ela é daquelas pessoas que continuam fazendo as mesmas burradas e mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai chegar na sua porta. Por culpa dela. E aí quando bate o sofrimento fala assim, mas eu estou indo sempre no centro. Eu estou indo lá sempre na igreja. Como é que isso está acontecendo comigo? Mas tem mais. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Ela não presta para mais nada. Acham bonito, acreditam nela. Mas os espinhos, que são as coisas do mundo, os interesses materiais, os desejos de conquista, crescem mais depressa que o ideal. E então, essa pessoa não aceita, não troca. N casos eu conheço. N casos. Conheço casos de pessoas desempregadas, que enquanto estavam desempregadas, eram muito felizes ao ouvir as mensagens do Evangelho. Mas arrumaram um emprego, começaram a ganhar o seu dinheiro, puderam comprar o seu carro novo, e aí faz de conta que Jesus não existe. Conheço pessoas que para conseguirem um emprego, sendo espíritas ou sendo trabalhadores da seara, tiveram que submeter-se a um emprego que não era dos mais lícitos. Vamos fazer de conta. Contador de bicheiro, de jogador do jogo do bicho.
administrador contábil do traficante Josézinho da esquina, que vende droga para criança, que reúne o dinheiro e você toma conta da grana. E ele te paga um salário bom. E depois à noite você vai rezar, pedir para Jesus melhorar o mundo, para Jesus salvar as criancinhas, para Jesus, né, proteger os indefesos. Durante o dia você faz a contabilidade do bandido que explora as crianças, que mata quem é o seu ameaçador do seu ponto de venda de droga. Conheço pessoas que escutavam a palavra, acreditavam nela, mas que ganhavam a vida alugando quartos para prostitutas. Obtinham receita disto. E isto incomodava muito no começo a pessoa. Incomodava porque no fundo ele sentia que esta maneira de ganhar dinheiro para ele não era eticamente aceitável. Já não era mais eticamente aceitável. Desejava desfazer-se daquilo, mas tinha um sócio, o sócio não queria, porque o sócio não tinha nada a ver com esse negócio dele, de ele melhorar. Qual foi a opção? Para não ficar mais no conflito? Deixou o problema? Vendeu a parte dele da sociedade? Encontrou um outro para ficar no lugar dele? Pegou o seu investimento e foi fazer outra coisa? Não. Parou de ir na igreja. Simples. É muito simples. Porque os espinhos do mundo vão criando compromissos. Desejar ir buscar um trabalho agora? Não. Já estou acostumado, já herdei este patrimônio que já veio deste jeito. Agora já não é mais hora, já passei da idade. Então continuo. Fazendo de conta que eu não sei. Desde que o dinheiro chegue, o dinheiro é sempre igual, não tem cara nem de traficante de droga, nem de prostituta, nem de ladrão de banco. O dinheiro é neutro, então. Os interesses do mundo fazem aquilo que é bonito, na teoria, não chegar a se tornar bonito na prática. E isto é uma das coisas mais graves no caminho cristão. A maior parte dos cristãos esbarra neste ponto. Saber, ter a noção consciente de que acreditar em Jesus como escolha pessoal, acreditar no Senhor, vai fazer com que você tenha que viver de outro jeito. Vai fazer. Se você acreditar, se você quiser, e você não mudar, tem alguma coisa errada nesse crer. Esta é uma constatação pessoal. Não há ninguém que vai dizer para você, poxa, mas você diz isso e não está fazendo nada. Não. Somos nós que precisamos aprender a fazer isso por vontade. Se aquilo faz de verdade bem para você, vai fazer bem e você vai viver aquilo. E é este o conflito de interesses que no capítulo anterior não se pode servir a Deus e a Mamon, nós também comentamos. Quando o Mamon é mais importante, então a gente escuta, isso é muito bonito, na teoria é lindo, de vez em quando, uma vez por semana ajuda muito. Mas depois o mundo é dos mais inteligentes e é dos espertos. Lá fora é outra coisa. Aqui dentro não, aqui a gente beija, aqui a gente deseja o bem uns para os outros, mas lá fora, quem pode mais chora menos. Essa é a lei do mundo, não é a lei do Evangelho. Então essas pessoas, alerta-nos Jesus, são aquelas que as ilusões da riqueza sufocam nele esse idealismo. E por causa disso, a vida desse indivíduo se torna infrutífera. Essas pessoas são aquelas que ajudam sim qualquer instituição se puderem abater do imposto de renda. Sabe? Poxa, eu vou fazer uma doação, mas isso abate do imposto de renda? Não, não abate. Então infelizmente eu não posso.
Contei para vocês o caso de um amigo nosso de uma outra cidade onde fomos fazer palestra, que ele precisava de 4 bancos de cimento, esses bancos de praça, para colocar numa creche, numa instituição que ele está construindo com o dinheiro dele, para beneficiar as crianças pobres da sua cidade. Ele precisava, numa pracinha, colocar 4 bancos, desses bancos de praça, de cimento assim arredondado, e ele foi falar com alguns empresários da cidade. Um deles disse assim: ah, meu nome vai estar no banco? Não, não vai. Como? Mas sou eu que estou doando. Como é que meu nome não vai aparecer no banco? Não, meu irmão, eu estou te pedindo, eu sei que você tem recursos, eu sei que não vai te fazer falta, mas o que eu estou precisando é de um banco. Não estou precisando de um banco com o seu nome nele. É para criança pobre, criança analfabeta, para o seu pai e para sua mãe. Não é para campanha eleitoral. Ah, se não vai meu nome no banco, eu não posso dar. E não deu. Não deu um banco de cimento para as crianças pobres, porque o nome dele não estava lá grafado. Qual é o idealismo dessa pessoa? Pode até ter uma religião, pode até acreditar em Deus, pode fazer o sinal da cruz, pode pagar o dízimo, tudo por interesse, geralmente, para ganhar alguma coisa. Para boa parte dessas pessoas que acostumam-se a viver num investimento na máquina do mundo que circula e traz para você amanhã o que você deu hoje, isso daqui é um veneno. Isso daqui é a coisa mais perigosa que existe. O Evangelho. Porque isso daqui faz você lutar contra aquilo que você mais ama. E dizer, eu não posso ser assim mais. Ah, e quando você tem que matar quem você mais ama, aí que está a sua prova, o seu teste. Por fim, fala o Senhor, mas aquele que recebe a semente numa boa terra, é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto. Dando fruto querendo dizer, faz o bem, faz sentido. E se muitas sementes se perdem pelo caminho, aquele que é o solo fértil, uma semente que caia nele, produz 30 outras. Produz 60 outras. Uma única semente que caia nele, produz 100 outras sementes. Como Deus é sábio, como Deus é generoso, como Deus conhece a incipiência dos filhos que se deixam arrastar por outras coisas, mas como Deus investe, como o Criador investe em você, se você desejar ser a boa terra. Porque você sozinho será capaz de substituir muitos inúteis, de fazer coisas que centenas de outros que vão nas igrejas dizem que farão, mas nunca transformam isso em atos. Você será capaz, só você, como foi Jesus, só com 12, dos quais 11 estiveram disponíveis, porque o último tirou a própria vida. Poderá conseguir mudar toda a história. Se estes 12, se estes 11, ou se este aceitar ser solo fértil. Os bandidos, para fazer os crimes que planejam, quase 100% das vezes, se reúnem em bandos, se organizam em sociedades, se apoiam entre si para fazer aquilo que é mal. Mas geralmente o bem, para começar, não espera ajuda de ninguém. Converte a garagem do próprio lar na modesta salinha onde dá de comer aos mendigos da rua. Pega o arroz, o feijão, o macarrão da sua despensa e começa a cozinhar.
e começa a levar na rua onde eles estão. Começa a trazê-los pelo pão, que já não é mais bolorento nem é duro, porque eles encontram onde comer. Começa a multiplicar as sementes do bem. Nossa cidade tem um exemplo deste. A dama da caridade viveu e morreu aqui. E começou a Casa da Sopa deste jeito. Sozinha. Talvez com o apoio dos seus familiares. E talvez ninguém saiba. Se possa pensar, mas ela fez porque era só ela e o marido. Tinha 3 ou 4 filhos para criar. O bem para se multiplicar não depende de um bando, não depende de um grupo. Às vezes depende só de você. Se você quiser começar com um solo fértil, nós temos a nossa querida irmã Vandir, da Costa Dias, como um exemplo na nossa cidade, que apesar de ter feito o que fez no Grameiro, como depois ficou conhecida a instituição, na Sociedade Espírita Maria Rosa, que até hoje funciona, lutando e produzindo esperança para os amigos, morreu cancerosa, não morreu dormindo, lutou bravamente, como é a marca do soldado do bem. Não espera favores para viver seu ideal. Vai até o fim, mesmo passando mal. E se puder, morre trabalhando. Como morreu Jesus, amando os que o matavam. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que tipo de solo nós somos? Quantas sementes estamos produzindo? Pensem nisso, porque esta parábola vale a pena ocupar na nossa mente dias, semanas, meses e anos para a gente avaliar o que estamos fazendo. Desta sala, dos que aqui estão sentados, Jesus poderia mudar a terra. Quem sabe 10 vezes. Se com 11 ele fez uma vez, imagina se ele contasse com todos vocês. Que maravilha, a terra não seria tão mais depressa transformada num jardim. Frutifiquem, produzam, sejam bons solos, como Jesus nos pede nesta parábola. Na semana que vem, continuaremos no capítulo 17, Sede perfeitos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos unirmos em preces, buscando compreensão do Evangelho, o entendimento das realidades do Espírito, a transformação do nosso eu, a compreensão daquilo que às vezes é tão difícil vislumbrarmos, mas que em realidade, ao nos aprofundarmos, encontraremos todos aqueles resquícios, raízes antigas, pedras pesadas, enterradas dentro de nós. Graças à boa notícia, aos teus ensinamentos, se não nos faltar coragem, determinação,
determinação e lucidez, se não nos deixarmos enrolar por nós mesmos, se aceitarmos que o Evangelho é para nós, não para o nosso vizinho, não para o nosso cliente, não para o nosso amigo, mas que é um problema que está dentro de mim, que eu carrego comigo. Se aceitarmos isso, como será bom ter vivido sabendo por que estamos aqui e aproveitando aquilo para o que nós fomos projetados. Viver para crescermos, para vermos melhorada a obra de Deus. Viver, Senhor, é a honrosa oportunidade de transformarmos-nos, enfrentando-nos, e ao invés de corrermos, de fugirmos, assumirmos este desafio de olharmos cada dia e não nos enganarmos. Somente a vida nos permite esta magia, que não é fruto do milagre, do abracadabra, não é fruto da ação mágica, da prestidigitação, não é fruto senão do esforço, do suor, da capacidade de assumirmos em nós mesmos nossas necessidades. Como é bom descobrir que a tua boa nova, Jesus querido, é esta ponte, o caminho esclarecido, que faz com que cada um de nós, de verdade, saiba por onde devíamos ter ido, por onde ainda podemos andar. Não mais, querido amigo, as ilusões infantis, não mais colocarmos as culpas nos outros, olharmos-nos como quem está buscando parar de fantasiar, parar de se enganar, desejar melhorar. E é por isso que te agradecemos, não porque o que nós vamos ouvir serve para muita gente que a gente conhece, mas porque serve para aquele que a gente sempre se esquece, serve para a gente. Em primeiro lugar, ajuda-nos a entender o teu Evangelho como aquele que aprende a cozinhar, e por cozinhar bem, tem sempre boa comida, e tão abundante, que pode alimentar a muitos outros, a qualquer viandante, mas terá sempre o que comer, porque aprendeu a fazer. Porque até hoje, para muitos de nós, Senhor querido, nós temos sabido dar de comer para os outros, cozinhar para as pessoas e lhes dizer: coma isto que é bom. Mas continuamos famintos, continuamos mendigos, continuamos esfarrapados, anêmicos, porque para nós mesmos buscamos um pão bolorento, buscamos alimento da pior qualidade. Não é isto, Senhor, que o teu Evangelho oferece. Por isso a gente te agradece a prece desta noite, a capacidade de pensar, de entender, a capacidade de se enfrentar, que todo ser humano poderá ter, se desejar. Enfrentar-se para vencer na luta do bom combate, que não é mais superar o nosso semelhante, passar por cima da sua condição social, mandar e ser obedecido. O bom combate, Senhor,
É a gente mandar-se em si mesmo e obedecer a ordem. É a gente não reclamar. É a gente dizer, faça isso, não faça isso. Os nossos membros de verdade dizerem, sim Senhor, eu te obedecerei. Até agora, Senhor, nossas pernas nos levam aonde a nossa mente sabe que elas não deveriam ir. Nossos braços fazem aquilo que a gente sabe que não deveria ser feito. Nossa boca fala daquilo que a gente sabe que não deveria ser dito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os que nos comandamos e ao mesmo tempo os que nos obedecemos. Por isso te agradecemos a mensagem do teu Evangelho. E por isso cantamos mais uma vez, pedindo-te que nos ajude a escutar o que a gente vai falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir